Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Mortal Kombat Defenders of the Realm, ou, em bom português, Mortal Kombat Defensores da Terra, uma série de desenhos animados de 1996. Eu acho que é a primeira série de desenhos animados de Mortal Kombat e a primeira série de Mortal Kombat. Mortal Kombat já teve outra adaptação em desenho animado antes, mas não foi uma série, foi um lançamento direto para vídeo, um curta-metragem para vídeo. Teve outras séries depois, live action, inclusive, mas essa foi a primeira, tanto a primeira série animada quanto a primeira série em geral. Acho que eu já disse, ela foi lançada em 1996 e ela é uma adaptação da franquia Mortal Kombat, não necessariamente de algum jogo da franquia, embora ela use muitos elementos do jogo Ultimate Mortal Kombat 3, é esquisito falar parte em português, parte em inglês, mas enfim, do jogo Ultimate Mortal Kombat 3, que foi lançado em 1995, e ela na verdade é uma sequência do filme Mortal Kombat de 1995. O filme Mortal Kombat, ele adapta o jogo Mortal Kombat 1 com vários elementos do jogo Mortal Kombat 2, mas ele é principalmente uma adaptação do Mortal Kombat 1, e a série de desenhos animados, a série Defensores da Terra, ela é uma sequência do filme, inclusive com vários eventos do filme sendo referenciados desde o primeiro episódio, até mesmo com flashbacks do filme, com cenas do filme sendo repetidas nos episódios. Então, para entrar na história dessa série, primeiro dá uma geral na história do Mortal Kombat em si, na história canônica, na história dos jogos. Nem o filme, nem a série de desenhos animados, nem os outros filmes, as outras séries que vieram, obviamente, tem absolutamente nada a ver com o cânone da série Mortal Kombat, que são os jogos, mas servem de base. Então, na série de jogos Mortal Kombat, o que acontece Mortal Kombat se passa num universo em que se tem vários mundos, se tem várias dimensões. Você tem a Earthrealm, né, o Reino da Terra, que é o nosso mundo, o mundo em que vivemos. Você tem Edenia, que era um mundo paradisíaco, daí o nome Edenia, uma referência a Éden. Tinha Outworld, que depois começou a ser traduzido para a nossa língua, traduzido para o português como Exoterra. Eu não gosto muito do termo Exoterra, eu prefiro usar Outworld mesmo. Tem o Netherrealm, que é uma espécie de inferno, né, o mundo inferior, e tem vários outros mundos, tem várias outras dimensões. E Outworld era uma dimensão formada basicamente por guerreiros, por várias raças guerreiras, e chegou um momento que Outworld quis dominar as outras dimensões, baseado ali na lei do mais forte. Pô, a gente que é muito mais forte, a gente tem capacidade melhor de governar esses outros reinos. E o Conselho de Deuses Anciões, cara, toda vez eu me enrolo para falar essa palavra, anciões, tá certo, anciãos, tá certo, e anciães, tá certo. Mas, enfim, então vamos lá. O Conselho de Deuses Anciões decidiu que para uma dimensão dominar a outra, deveria vencê-la em um torneio, que seria o torneio Mortal Kombat. E esse torneio seria realizado uma vez a cada 50 anos, e para que uma dimensão conquistasse a outra, precisaria de 10 vitórias consecutivas, ou seja, levaria 500 anos para essa conquista. E foi assim que Outworld ele conquistou Edenia. Então Outworld dominou Edenia, mataram o imperador do reino de Edenia, e o Shao Kahn, o imperador de Outworld, matou o imperador de Edenia e assumiu a família dele, assumiu a esposa dele, a rainha Sindel, e a princesa Kitana, e partiu para tentar conquistar a Terra. Venceu a Terra no Mortal Kombat por 9 vezes consecutivas. Então o Outworld precisava só de mais uma vitória para ter o direito divino de conquistar a Terra, e é aí que começa a história do primeiro Mortal Kombat.
resumindo bastante, no primeiro Mortal Kombat, Outworld perde para a Terra. Liu Kang vence Shang Tsung na disputa final pelo torneio, pelo Mortal Kombat, e zera a contagem. Então a Terra está livre de ser conquistada por Outworld por pelo menos 500 anos. No Mortal Kombat 2, Outworld tentando conquistar a Terra de qualquer forma, né? Shao Kahn não querendo ter que esperar 500 anos para tentar conquistar a Terra, ele faz uma proposta de realizar um novo torneio lá em Outworld. O torneio entre Terra e Outworld estava sendo realizado no limiar das duas dimensões, mas ainda ficava na Terra, na ilha de Shang Tsung. Então Shao Kahn faz a proposta de realizar um novo Mortal Kombat em Outworld. Caso Outworld vencesse, conquistaria a Terra, como se o torneio anterior não tivesse vencido, mas caso a Terra vencesse, não precisaria mais disputar nenhum torneio. A Terra teria conquistado o direito de seguir em frente eternamente. A Terra vence novamente o Mortal Kombat em Outworld, referente ao jogo Mortal Kombat 2, com Liu Kang. E no Mortal Kombat 3, Shao Kahn, cansado dessa história de torneio regido pelos deuses anciões, resolve invadir a Terra e tentar conquistar à força, tomando as almas dos humanos e formando ali o seu exército. Então é mais ou menos nessa realidade que se passa o jogo Mortal Kombat Defenders of the Realm. O primeiro filme Mortal Kombat, ele adapta a história do primeiro Mortal Kombat, ou seja, o 10º campeonato está sendo disputado entre Terra e Outworld. A Terra vence esse campeonato, impede a conquista de Outworld, e em vez de a gente ter os eventos do Mortal Kombat 2, passa direto para invasão da Terra, que seria referente ali ao Mortal Kombat 3 e ao Ultimate Mortal Kombat 3. Essa é a história de Defenders of the Realm, de Defensores da Terra. Por isso que Defensores da Terra, porque Shao Kahn e Outworld estão tentando invadir a Terra através de portais. E na história do desenho animado, Raiden convoca vários combatentes, né? Combatentes são os participantes do Mortal Kombat, combatentes com K, convoca vários combatentes para formar uma equipe para proteger a Terra. Eles têm uma base tecnológica, onde eles ficam informados da abertura de portais, e sempre que eles veem um portal sendo aberto, eles vão até esse portal para impedir a invasão, para lutar contra o guerreiro de Outworld que está tentando invadir. Essa equipe ela é formada por Liu Kang, que está na franquia Mortal Kombat desde o primeiro jogo, por Sonya Blade, também que está na franquia Mortal Kombat desde o primeiro jogo, por Jax, que está na franquia Mortal Kombat desde o segundo jogo, por Kitana, que está na franquia Mortal Kombat desde o segundo jogo, por Curtis Striker, que está na franquia Mortal Kombat desde o terceiro jogo, por Nightwolf, que está na franquia Mortal Kombat desde o terceiro jogo, e por Sub-Zero. O Sub-Zero é Kuai Liang, ou seja, o irmão mais novo do Sub-Zero, Bi-Han, que é o Sub-Zero do Mortal Kombat 1. Esse Sub-Zero, Kuai Liang, ele está na franquia Mortal Kombat desde o Mortal Kombat 2. E aqui ele usa o mesmo visual do jogo Mortal Kombat 3. Ou seja, ele não está de máscara, e a roupa que ele usa é um pouco diferente. Ele não usa o uniforme ninja do Lin Kuei completo. Ele usa uma roupa ali levemente diferente. Tem só duas alças aqui. Ele está de tronco despido, só com duas alças. Ele não está com a camisa e um colete cobrindo o tronco. Então esses formam a equipe dos Defensores da Terra. Essa equipe ela é comandada por Raiden e Nightwolf, que está ali na companhia do Kiba, que é o lobo de estimação dele. O Nightwolf, ele fica o tempo todo na base dos Defensores da Terra. Ele cuida ali da parte tecnológica, dos computadores, de identificar os portais, e geralmente ele só luta quando a base é invadida. Ele não vai para as missões junto com os outros defensores. A série teve 13 episódios. A maioria desses episódios são fechados, mas sempre respeitando uma continuidade entre eles, e alguns episódios têm continuação direta, ou seja,
o que acontece naquele episódio vai continuar, termina sem conclusão, né? O episódio termina sem conclusão e vai continuar no episódio seguinte. E todo episódio apresenta outros personagens da franquia Mortal Kombat, alguns amigos, outros inimigos. Então você tem Reptile, você tem Rain, você tem Ermac, você tem Smoke, qual é o nome dos androides? Sector e Cyrax, Shiva, Shang Tsung, Motaro, o Imperador Shao Kahn, todos eles aparecem, e inclusive aparece Quan Chi, que era um personagem que ainda não havia sido introduzido na franquia de jogos Mortal Kombat. Ele só veio aparecer na franquia Mortal Kombat, só veio aparecer no jogo Mortal Kombat 4. Então, essa aparição dele aqui é a primeira aparição do Quan Chi na franquia Mortal Kombat em geral. A estrutura dos episódios ela é bem simples e direta. Basicamente, os defensores da Terra, né, os combatentes ali do bem, eles recebem o chamado para uma missão em um determinado local, eles vão para aquela missão e dali a missão ela desenrola em algumas consequências que serão resolvidas ao longo do episódio. Basicamente é isso. E ali no fim o episódio termina geralmente com alguma lição, e tem alguns elementos que vão sendo desenvolvidos ao longo da série. O passado de alguns personagens é explicado, tem a relação de Liu Kang e de Kitana, que também é um pouco mais trabalhada, né? A relação amorosa entre os dois. Na verdade, o desenho ele coloca mais entre uma intenção amorosa entre os dois, enquanto os filmes eles já iam, por enquanto, até o momento só tem um filme, né? Depois viriam mais alguns filmes, mas assim, os filmes exploram isso de uma forma um pouco mais consumada. No desenho animado fica mais aquela sugestão. Tem um ou outro questionamento, por exemplo, o vencedor do Mortal Kombat, isso no cânone do jogo, ele ganha a juventude eterna enquanto ele continuar vencendo o Mortal Kombat. Ele não envelhece até o Mortal Kombat seguinte, para que a sua força seja preservada e ele lute para defender o título dele. Então Liu Kang está nessa condição, e em alguns momentos ele questiona isso. Então a série tem alguns questionamentos. A relação entre os personagens é bem trabalhada, mas os episódios são muito simples, as histórias são muito simples. E o 13º episódio, que foi um season finale, que acabou sendo um series finale, ele deixa aquele, como é que eu posso dizer, ela dá uma conclusão para a série, mas deixa a ponta aberta para que, na verdade, deixa uma porta bem aberta, né, deixa uma ponta bem solta para que a série continuasse. Mas no fim das contas não continuou. A série é muito eficiente na apresentação dos personagens que são inseridos em cada um dos episódios, né? Cada episódio vai trabalhando alguns personagens e a série trabalha muito bem com a apresentação deles, assim como com a apresentação dos personagens inéditos na série até então. Como eu disse, a série ela é uma continuação do filme. O filme ele tem censura livre, o filme de 1995. Então, no filme de 1995, tem a apresentação de Liu Kang, tem a apresentação de Sonya Blade, tem a apresentação de Jack Briggs, tem a apresentação de Kitana. A série não precisa trabalhar com esses caras, mas tem que explicar mais ou menos quem são Curtis Striker e Nightwolf, que fazem parte do time, e o Sub-Zero, o novo Sub-Zero. Até então não tinha acontecido o filme Mortal Kombat Aniquilação, o segundo filme da série de filmes, que foi lançado em 1997 e que introduz esse mesmo Sub-Zero, ali com a explicação. Então ficou a cargo da série fazer, do desenho animado, fazer essa própria explicação. Que eu lembre, a série ela não explora muito os poderes de alguns personagens
como Liu Kang. No videogame, Liu Kang está o tempo todo soltando magias de fogo, né? E no filme isso só acontece uma vez, e na série isso também acontece muito pouco, que eu lembre. Outros personagens, como Sub-Zero, por exemplo, o Sub-Zero, ele usa os golpes de gelo dele o tempo todo, como foi no filme. Com os personagens humanos, que eu lembre, na verdade, Sub-Zero também é humano, mas enfim, com os personagens mais pés no chão, a série tenta ser um pouco mais pé no chão e não ir muito nessa onda de explorar os poderes dele, né? Do Liu Kang, da Sonya Blade e etc. Eles têm as habilidades especiais, eles conseguem dar os golpes, as magias, os golpes espirituais deles, né? Mas os golpes de energia deles, mas isso não é muito explorado no desenho animado. E agora analisar um pouco a série tecnicamente e de um ponto de vista crítico. Eu vou levar em consideração, para fazer esses comentários, duas coisas. A primeira, o contexto da série enquanto o mercado onde ela estava inserido, que era o mercado americano. E a segunda é a minha opinião, desconsiderando completamente esse contexto. Já falei algumas vezes, a série teve 13 episódios, que é um tamanho comum para a primeira temporada de desenhos animados, porque geralmente isso faz com que o desenho animado seja exibido ali na primeira metade da temporada de televisão nos Estados Unidos, ou seja, entre setembro e dezembro, que eu acho que é um bom termômetro. Eu não tenho certeza se é isso, eu tô chutando, mas eu acho que é um bom termômetro para saber para ter um retorno de audiência, para saber se você está se aproximando do Natal em dezembro, então para saber se vai ter uma boa vendagem de produtos relacionados, de brinquedos, figuras de ação, bonecos, cards e afim. Então, se você for ver, tem muita série animada nos Estados Unidos que teve só uma temporada de 3 episódios exibida nessa janela, entre setembro e dezembro. Algumas podem até continuar, tem mais de uma temporada, mas geralmente também começa com essa janela. No caso de Mortal Kombat, que foi distribuído pela Warner, naturalmente, não teve uma segunda temporada, só teve uma primeira temporada. Eu acredito que pelo fato da audiência ter sido baixa e não ter tido uma boa vendagem de produtos. E olha que eles tentaram trabalhar para isso. Eles criaram personagens os personagens já eram criados, mas enfim, eles trabalharam com personagens de modo que possibilitasse a exploração de produtos, né, a exploração comercial dos produtos. Mas infelizmente não deu certo. Falando da estrutura do desenho, né, Mortal Kombat Defensores da Terra, você nota que eles tentaram fazer uma equipe, uma super equipe ali com combatentes, né, com participantes dos jogos Mortal Kombat, inclusive dando um nome para essa equipe, Defensores da Terra, né, Defenders of the Realm, coisa que até onde me consta não acontecia nos games, acho que não acontece até hoje, mas eu estou falando dos games da época, porque isso era uma mania do mercado americano. Equipe era uma coisa que geralmente vendia bem, então você tem vários desenhos de equipe lá nos Estados Unidos. Você tem Super Amigos, né, com os personagens da DC, com a Liga da Justiça e alguns personagens adicionais, que talvez seja o grande símbolo disso. Você tem He-Man e os Mestres do Universo, que são uma equipe, os Mestres do Universo, tanto que o nome da série original, né, da série de brinquedos, dos gibis, era só Mestres do Universo. Você tem Thundercats, uma equipe. Você tem X-Men, naquela altura ali, 1996, X-Men ainda fazia muito sucesso enquanto desenho animado, uma equipe. Tartarugas Ninja, uma equipe.
você teve esse mesmo processo que fizeram com Mortal Kombat com Street Fighter, né? Tem um desenho americano do Street Fighter, que aqui no Brasil passou no SBT com o nome Street Fighter Game, e fizeram ali uma equipe de Street Fighters, um negócio ali na linha de comandos em ação. Você tem o próprio Comandos em Ação, né, G.I. Joe, que é um desenho de equipe, e aí tentaram fazer isso com Mortal Kombat, né? Montaram essa equipe. Isso é muito eficiente junto ao público infantil, porque você trabalha com vários personagens, você tem como dar uma diversidade de personalidade a esses personagens. Então você tem o líder, que é Liu Kang, ali sempre questionando o papel dele de líder. Aí você tem o esquentadinho, que é o Striker. Aí você tem a mina durona, que é a Sônia. Aí você tem a mina sábia, que é a Kitana, que está sempre ali aconselhando o líder, dando conselhos fortes. Você tem um cara que é fortão, que é o caso do Jax. Você tem o cara que está tendo que se provar, que é o caso do Sub-Zero, né? Porque o primeiro Sub-Zero, o Bi-Han, era um inimigo, e esse Sub-Zero agora, o Kuai Liang, ele tem que mostrar que ele está do lado do bem, ele está sempre sendo questionado por outros companheiros que acusam ele de ser um traidor, acusam ele de ser um espião. Você tem o cara tecnológico, que é o Night Wolf, e tem o chefão, o manda-chuva ali da história, o patrão, que é o Raiden. Então você tem uma grande variedade de personagens e personalidades que permite com que a garotada se identifique. Pô, eu gosto mais desse personagem aqui porque eu pareço com ele. Eu gosto mais desse personagem aqui porque eu acho legal ele ser o cara atrapalhado. Eu gosto mais desse personagem aqui porque eu gosto de personagem assim, esquentadinho, porque eu também gosto de resolver as coisas logo na porrada, etc. A equipe, ela tem essa vantagem, não é como um personagem só, solitário, como Homem-Aranha, Batman, que também fazem sucesso, mas você tem que trabalhar de outras formas, porque aquele personagem, basicamente, ele tem os traços de personalidade dele. Pode ser uma personalidade um pouco mais aprofundada, e aí tem várias características, dependendo do momento, mas é um só. Então tentaram fazer isso com Mortal Kombat nesse desenho. Acho que na tentativa de fazer com que a série obtivesse sucesso, mas já comentei em outro momento, infelizmente isso não aconteceu. Falando tecnicamente, falando criticamente, levando em consideração o mercado americano, em que isso é um desenho animado voltado principalmente para crianças, então tem uma série de censuras, além de uma produção em massa que tinha que ser obedecida. O desenho ele é de razoável para bom. As histórias são muito simples, como eu falei. As reviravoltas elas são previsíveis, porque a estrutura dos episódios ela é basicamente sempre a mesma, haja continuidade ou não. Então não tem uma grande surpresa para alguém que for ver com um olho mais crítico. Talvez uma criança, bem criança mesmo, assistindo, ela vá se surpreender com certas reviravoltas que acontecem na série, mas não é nada demais, não é nada complexo. Isso, por outro lado, não deixa a série atrás de nenhuma das séries de desenhos animados de ação que faziam sucesso nessa época e que tiveram uma longevidade muito maior. A título de comparação apenas, a série Biker Mice from Mars, que aqui no Brasil passou como Esquadrão Marte, teve 3 temporadas. Foram 65 episódios no total. Por sinal, a primeira temporada teve as mesmas características que eu falei de Mortal Kombat. 3 episódios exibidos entre setembro e dezembro de 1993. Mas enfim, teve 3 temporadas. Então foi muito mais longeva. Foi provavelmente conseguiu um sucesso muito maior porque, acredito, teve uma resposta maior do público no sentido de consumo de produtos, de brinquedos, de audiência. Então isso é o que faz a diferença no fim das contas. Foi isso que levou ao cancelamento dessa série do Mortal Kombat. Não foi exatamente a qualidade dos episódios, que, como eu falei,
considerando o mercado americano, considerando o que era feito, considerando o público final, era uma série ok. Era uma série que não era muito boa, não era nada espetacular, mas também não ficava atrás de outras produções do tipo. Agora, a minha opinião pessoal é algo que eu já falei no episódio das Conversas Despretensiosas, que eu comentei sobre a série de gibis Sangue e Trovão. As limitações de censura do mercado americano por acreditar que desenho animado é algo voltado somente ao público infantil é extremamente prejudicial à franquia Mortal Kombat. É algo que tolhe todo o potencial dessa franquia. Ed Boon, John Tobias e o pessoal da Midway Games na época, né, hoje NetherRealm Studios, deveria ter chegado com esse material e entregado para um estúdio japonês. Ter dito, olha, sabe o que vocês fizeram aqui? Sabe o que o Japão aqui fez com o que os estúdios japoneses fizeram com Street Fighter e Street Fighter 2V, o anime que passava no SBT? Façam a mesma coisa com Mortal Kombat. A história do Mortal Kombat é essa aqui, respeitem isso aqui e podem delirar à vontade. Podem abusar da violência, podem abusar do realismo, podem fazer derramamento de sangue, tudo que a série Mortal Kombat pede, tudo que a série Mortal Kombat faz nos games, vocês têm liberdade para fazer no anime, e o mercado americano que se dane. Aqui é lançado diretamente para vídeo, com censura, enfim, a gente se vira aqui como faz com os animes, a gente edita aqui, a gente troca a cor do sangue para branco, para parecer suor, como se fez com tantos outros animes, não interessa. A exibição aqui a gente dá o nosso jeito, mas vocês têm liberdade aí para fazer o que vocês quiserem. Se tivessem feito isso, Mortal Kombat teria adaptações sensacionais. Não fizeram isso até hoje e estão tolhidos pelas censuras do mercado americano. Eu acredito que não fizeram isso porque são uma empresa americana, de um jogo americano, e estavam ali investindo no mercado local, talvez até por razões legais, talvez até por vantagens fiscais de concentrar a produção ali mesmo. Não sei, nunca fizeram isso, pelo jeito nunca vão fazer. Uma pena, para mim, é um grande erro, porque um desenho de ação americano, ele é muito artificial, ele é muito parado. Quando tem um soco, eu li alguém dizendo isso e eu concordo, quando tem um soco de um personagem em um anime, tipo Street Fighter, um personagem socando o outro, você vê a pele ali se deformando com um soco, você sente aquele soco, você vê a mão encostando, deformando a cara do cara e impulsionando o cara em direção ao chão, ele vai bater no chão, o chão vai quebrar, ele vai ficar com um ferimento no rosto, vai ficar com um arranhão na cara, aquele chão ali vai ficar ali detonado, se tiver uma mesa, essa mesa vai quebrar, tudo que estava na mesa vai ser espalhado, vai ter consequências, né? Além de ter todo um jogo de iluminação, até mesmo de character design mesmo, que vai deixar a cena muito mais realista. Quando isso vai para o mercado americano, parece um soco de teatro. Parece só que o personagem ele moveu a mão em direção a um outro personagem, encostou e o outro personagem já foi impulsionado para trás. Se tiver uma mesa, ele vai bater nessa mesa, a mesa vai cair no chão, mas não vai ter nada, nada vai quebrar, o chão não vai ser quebrado, o personagem não vai ter se ferido, a roupa não vai ser rasgada, nada disso, não tem nenhuma condição, não vai ter nenhuma consequência aquele golpe, vai parecer que foi tudo teatral mesmo. Eu acho que o desenho americano perde muito com isso tanto pela censura quanto pela produção em massa, porque é muito mais fácil produzir dessa forma. E aí, falando de character design, aparentemente não acontece nada com o cara. O character design é muito mais simples, muito mais liso, até para facilitar a animação, para facilitar a produção. O jogo de luz e sombra é muito mais simples que os dos anime.
porque é um desenho infantil. Isso vai ter que ser produzido rápido, vai ter que ser colocado no ar rápido para as crianças, para impulsionar a venda de brinquedos e, na minha opinião, tudo isso prejudica demais os desenhos de ação americanos, prejudica o Homem-Aranha, prejudica os X-Men, prejudica quaisquer que sejam os outros desenhos e especialmente Mortal Kombat. Sim, tem desenhos animados americanos bons. O desenho do Batman dos anos 90, o Batman The Animated Series, é excelente. E os outros desenhos, até Homem-Aranha, X-Men, são bons desenhos. Mas para mim, comparado com o anime, perde demais por causa disso, por todas essas limitações de censura, por todas essas limitações de produção, por estilo de desenho mesmo, por character design, e todas as outras técnicas envolvendo ali animação, iluminação, etc. Para mim é muito inferior. Com desenhos de ação é muito inferior. E eu acho que o grande prejudicado na questão do Mortal Kombat, na questão aqui dos defensores da Terra, é a franquia Mortal Kombat, que não se encaixa nesse estilo. Algumas curiosidades: no elenco original de dubladores tem duas grandes estrelas, né? Todos os dubladores são dubladores famosos, mas não adianta falar muito aqui porque os dubladores americanos não são conhecidos no Brasil, mas tem duas grandes estrelas para esse nível de produção. Um é o Ron Perlman, né, que talvez ele tenha ficado muito famoso aqui no Brasil por ter feito como se chama, o Hellboy. Ele foi o Hellboy ali na primeira série de filmes do Hellboy. Ele fez vários outros personagens famosos em Hollywood. Ele é um grande ator, ele é um ator muito conhecido. Ele dubla o Striker, se eu não me engano ele dubla o Scorpion também, em Defensores da Terra. E o Luke Perry, que era o Dylan de Barrados no Baile, né, de Beverly Hills 90210. Ele dubla o Sub-Zero, o Kwai Liang. Aqui no Brasil, o desenho ele foi lançado em VHS, encartado nas revistas Ação Games, da Editora Azul. A revista Ação Games ela tinha encartado o filme de 1995, o Mortal Kombat, e eu assistia demais esse filme por causa disso, e depois ela encartou a série de desenhos animados Defenders of the Realm, Defensores da Terra. Eu não lembro se era 1 ou 2 episódios por VHS, eu acho que ela chegou a lançar 3 VHS, ou seja, se forem 2 episódios por VHS, ela lançou quase metade da série em VHS. Aqui no Brasil, a princípio, essa série foi chamada de Defensores do Reino, chamada Mortal Kombat Defensores do Reino. Eu não lembro se ela era trabalhada como Defensores do Reino, mas na dublagem, ali na abertura, estava Mortal Kombat Defensores do Reino. Eu acho até que ela já foi lançada como Mortal Kombat Defensores da Terra, mas na dublagem ela estava sendo chamada de Mortal Kombat Defensores do Reino. E eu lembro que teve uma diferença ali na dublagem entre o lançamento e a distribuição posterior, que inclusive tem no YouTube. Se você pesquisar, teve gente que deu upload no YouTube dos episódios dublados com uma ótima qualidade. A mudança principal que eu lembro era o dublador do Liu Kang, que nessa época do lançamento ele foi dublado pelo Hermes Baroli, que é o eterno Seiya de Cavaleiros do Zodíaco. E nesses episódios que estão no YouTube, que eu acho que é a distribuição que passou na TV, passava na TV a cabo na época, acho que no Warner Channel, no Cartoon Network, não lembro, ele está sendo dublado pelo Marcelo Campos, que é o dublador que em animes ele é muito conhecido por ter feito o Mu de Ares e Jabu de Unicórnio em Cavaleiros do Zodíaco. Ele fez Shurato e ele fez muitas outras dublagens. É um dublador muito famoso, Marcelo Campos. Ele também faz narração de comerciais, documentários, enfim, é uma voz muito conhecida. Se você escutar, você vai reconhecer fácil. Eu lembro que eu fiquei muito empolgado na época do lançamento, porque eu já devo ter dito isso aqui algumas vezes, eu adoro as adaptações de jogos de luta, em filmes, em OVA, em anime em geral, em gibis, em mangá. Então aqui era mais um, né? Na época, o que é que a gente tinha? A gente tinha
as adaptações de Street Fighter, tinha o Street Fighter 2V, tinha o filme animado, aí tinha as adaptações de Fatal Fury, de Art of Fighting, e tinha essa de Mortal Kombat, que apesar de ter vários defeitos, como eu falei, apesar de, tipo, você assistia, achava até legalzinho, mas aí depois você assistia um episódio de anime, tipo Street Fighter, e você pensava, não tem nem comparação. Apesar de tudo, ela era muito melhor que o curta-metragem animado de Mortal Kombat, que foi lançado para promover o filme. Ela tem uma qualidade levemente parecida com o filme Mortal Kombat de 1995, que apesar de ser muito criticado, para mim ainda é uma das melhores adaptações de games em filme. Tem vários defeitos, envelheceu mal, tem vários efeitos que obviamente hoje são horríveis, como o caso do Reptile, mas enfim, era coisa da época. Mesmo com todos os defeitos, eu acho que o filme ainda era legal, talvez em algum outro momento eu comente. E essa foi Mortal Kombat Defenders of the Realm, Mortal Kombat Defensores da Terra. Um desenho cheio de limitações, um desenho fraquinho, mas um desenho legal. No fim das contas, ele chegava a fazer o que se propunha, a promover a série Mortal Kombat, a apresentar vários personagens da série, trabalhar ali com o núcleo de personagem, apresentar vários outros personagens, e como eu disse, ela até que teve um series finale, um season finale, que acabou sendo um series finale, o 13º episódio, que seria uma revolução ali, uma batalha final entre Outworld e o Reino da Terra, até legalzinha. Deixava uma ponta legal para ser explorado em outras temporadas. O desenho merecia outras temporadas, levando em consideração o mercado americano. Mas infelizmente não aconteceu e foi só isso. E Mortal Kombat depois teve outras adaptações no futuro. E um detalhe que eu ia deixando passar é que houve um crossover de leve entre essa série do Mortal Kombat, a série americana do Street Fighter, a série de desenhos animados do Savage Dragon e mais uma série que eu não lembro qual era. Os personagens não se encontram, os personagens de Mortal Kombat não encontram os personagens de Street Fighter, que não encontram o Savage Dragon, nada disso. Mas tem um episódio em cada uma das séries, no Mortal Kombat, o episódio é o episódio número 9, que é uma luta contra Shang Tsung. Em Street Fighter é o episódio 22, e enfim, nas outras eu não lembro. Mas tem um episódio que, na trama, tem uma esfera, que, se eu não me engano, que em português ficou esfera do poder. E tem um personagem chamado Warrior King, que aparece ali mais ou menos, aparece ali meio que nas sombras, que está causando um distúrbio ali naquele universo. E esse personagem ele vai passando por essas 4 séries, né? Ele primeiro participa ali de um episódio do Street Fighter, o episódio 22, depois ele vai parar ali no episódio 9 depois, se não me engano, depois ele aparece na série do Savage Dragon, depois ele aparece na série do Mortal Kombat e conclui lá no outro desenho animado, que eu não lembro qual é. Eu acho que esse personagem é desse outro desenho animado. Pesquisei aqui, é Wing Commander Academy. Não conheço esse desenho animado. É um desenho animado que, assim como Mortal Kombat teve 13 episódios, foi exibido entre setembro e dezembro de 1996, né? Só teve uma temporada, teve vida curta. Eu acho que esse personagem é desse desenho animado. Foi uma tentativa de promover esse desenho animado. Mas enfim, teve esse crossover light, digamos assim, né? Se você não acompanhasse nenhuma das outras séries, acompanhasse só Street Fighter ou acompanhasse só Mortal Kombat, não teria sido afetado. Era só ali uma pista que eles estavam colocando para quem acompanhasse todas perceber. Enfim, esse episódio já ficou longo pra caramba. Eu não fazia ideia de que Defensores da Terra ia dar tanto papo assim. Então é isso. Esta foi mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, sobre Mortal Kombat Defensores da Terra. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.